A igreja pode sentar. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 14. Provérbios capítulo 14. Eu vou ler o versículo 1, é o primeiro Provérbios desse capítulo. Assim diz a palavra do Senhor: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos aqui com os Provérbios de Salomão. Nos instrui nessa noite, que nós possamos entender a profundidade dessas pequenas frases, mais profundas no seu ensinamento. Que nós possamos extrair o máximo que pudermos nesta noite. É isso que pedimos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Existem muitos coachings hoje em dia, e os coachings da produtividade, eles falam coisas que são um tanto absurdas, mas outras nós podemos reter o que é bom. Por exemplo, ele fala sobre as influências. Ele diz que toda pessoa produtiva, ela vai ser mais produtiva se ela estiver rodeada de pessoas produtivas. E isso não é de tudo mentira. Na verdade, isso é uma grande verdade. Para sermos proativos, para sermos sensatos, pessoas que planejam suas vidas, vai ser mais fácil se nós tivermos amizades, se nós buscarmos ter pessoas que pensam da mesma forma os prudentes, da mesma forma sendo uma pessoa proativa. E hoje eu separei Provérbios em Salomão, no capítulo 14, que fala sobre isso, que fala sobre a importância do testemunho, a importância de entendermos o quanto o exemplo arrasta, certo? Existem vários temas aqui no capítulo 14, e eu estou pegando alguns provérbios no mesmo tema para nós estudarmos sobre eles. E hoje eu vou falar sobre basicamente 8 provérbios. Eu vou ficar mais tempo em uns do que em outros, mas nós vamos falar basicamente sobre isso. O exemplo arrasta. Como os provérbios falam sobre as companhias que nós devemos escolher para a nossa vida. Como nós acabamos de ler aqui, ele vai dizer, olha, a mulher que edifica a sua casa é a sábia, e a insensata ela derruba com as próprias mãos. Um dos provérbios que vamos ver também está no versículo 25, que diz assim, o 25, a testemunha verdadeira salva vidas, mas quem profere mentiras é enganador. Existe um provérbio mundano que ele não está errado, ele está certo. Ele diz assim, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Na verdade, esse provérbio ele tem origem lá em 1 Coríntios 15:33, quando Paulo vai dizer, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, quando você está perto de pessoas corruptas, quando você ouve muito a vã filosofia dessas pessoas, a filosofia errada, a sua lógica, você pode facilmente se comportar como essas pessoas. Assim como Eva deu ouvidos à serpente. Na primeira conversa que ela teve com a serpente, ela caiu na sua conversa. Retornamos aos provérbios, meus irmãos. Na verdade, retornamos para daqui a pouco a gente dar uma pausa neles. Por quê?
porque a primeira coletânea de Salomão, ela vai dos capítulos 10 ao capítulo 14. São os primeiros provérbios que ele escreve, né, os provérbios escritos diretamente por Salomão. A introdução, capítulos 1 a 9, a primeira coletânea, capítulos 10 a 14. E eu vou dar uma pausa depois do capítulo 14, vou para outro livro, nós vamos ver outro livro, e depois eu volto para os capítulos 15 até metade do 22. Até o versículo 16 do capítulo 22, eu tenho a segunda e última coletânea de Salomão, dos provérbios escritos diretamente por ele. Depois, da metade do 22 até o final, eu tenho os provérbios dos sábios, os provérbios dos seguidores de Salomão. Aí no capítulo 30 eu tenho o provérbio de Agur, e no capítulo 31, finalmente, o provérbio do rei Lemuel, quando ele fala da mulher virtuosa. Então nós vamos fazer essas pausas. Por quê, irmãos? Porque eu acredito que nós devemos descansar do estilo literário. É importante isso. Não é saudável nós pregarmos provérbios direto ou salmos, por exemplo, porque o estilo literário é um estilo de poesia, é um estilo bastante peculiar. A igreja descansa do estilo literário e o pastor também descansa do estilo literário. Geralmente nós fazemos assim quando nós vamos para outro livro. A gente meio que muda de estilo literário. A gente está numa carta, vai para um livro histórico. Depois de um livro histórico, vai para um livro poético. Porque é saudável para a igreja e para o pastor nós descansarmos do estilo literário. Então, depois do capítulo 14, a gente faz uma segunda pausa no livro de Provérbios. Irmãos, o pai aqui, nesse primeiro provérbio, ele começa falando sobre a mulher sábia e a mulher insensata. Ele vai dizer que a mulher sábia é aquela que edifica a sua casa. Olha que interessante, sabedoria feminina está diretamente ligado a você edificar a sua casa. E o pai diz, o que era edificar a casa? Como assim edificar a casa? Esta é a sabedoria feminina. Como podemos nomear uma edificação bíblica? Será que edificar a casa é aquela mulher que ela se satisfaz em estar casada? Será que é apenas isso? Não, edificar a casa é casar e ter filhos, ou ter muitos filhos. Quanto mais filhos, maior a edificação. Isso é importante, ter muitos filhos, você casar. Será que edificar a casa é você ir para um rapaz onde faz móvel planejado e deixar a sua casa toda planejada, toda bem edificada, bem construída por dentro e por fora? Será que é isso? Isso é importante, mas não é sobre isso que ele está falando aqui. Ele está falando sobre sabedoria bíblica. O que é que as pessoas elas falam da minha família? Como os vizinhos, eles enxergam o testemunho que eu dou na minha família? Como é que as pessoas enxergam o meu lar? No cristianismo não tem isso, irmãos, olha, não importa o que as pessoas estão achando da minha família. Não importa o que é que os vizinhos estão falando de mim. Eu quero que eles se explodam, não quero saber da vida deles e que eles não fiquem falando da minha. Importa sim. Nós devemos buscar paz dentro do lar e nós devemos ter um bom testemunho fora dele. Isso é importantíssimo. E apesar dessa passagem aqui falar especificamente das responsabilidades da mulher edificar o lar, o homem não pode correr disso. É responsabilidade também o homem, porque o homem insensato ele também destrói o seu lar. Voltemos ao princípio, ao Éden. Voltemos lá para a covardia, o silêncio de Adão, que não tomou a atitude de proteger a sua mulher da serpente, fez ela ficar totalmente vulnerável ao diabo. Da mesma forma, a mulher foi totalmente tola em dar ouvidos à serpente. E essa tolice fez a humanidade, irmãos, pagar caro. E claro, a culpa foi dos dois. Se a culpa não fosse dos dois, o castigo não iria cair sobre os dois.
A culpa é dos dois. O homem é o primeiro que recebe o castigo, em seguida a mulher, mas da mesma forma a graça caiu sobre os dois. E Paulo, falando sobre isso, ele vai escrever lá em 1 Timóteo capítulo 2. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Por causa da falta de sabedoria da mulher, ela foi expulsa do Éden. Ela teve que sofrer como consequência direta desse pecado, irmãos. Imagine o drama de Adão e Eva. Imagine o drama de uma mãe perder um filho que foi assassinado pelo outro filho. Ela perdeu um filho e esse outro filho matou esse filho. E agora, por causa disso, ela estava sem um filho e o outro estava com a sua descendência maldita por Deus. Imagine o drama desta mulher, o drama de Eva e de Adão. E Adão prontamente foi lá e coloca a culpa em Deus e na mulher. Quando nós, muitas vezes em casa, tudo o que acontece a gente bota a culpa na mulher. Tudo o que acontece a gente bota a culpa nos filhos. Ah, mas é por causa desse menino. É porque você não olhou isso. Isso é uma forte tendência adâmica. É a nossa natureza adâmica aflorando. E a mulher coloca a culpa no diabo. É também quando crentes, sabendo da existência do diabo, e todo crente sabe que o diabo existe, coloca a culpa em tudo que a gente faz nele. Sabemos, irmãos, que o diabo ele não presta para nada, que o diabo ele é condenável em tudo, mas nem tudo é culpa do diabo. Na verdade, a Bíblia fala que nós cristãos, nós temos uma capacidade dada por Deus de resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Essa é a consequência. Tiago 4. Ou seja, essa capacidade nos faz nós os únicos responsáveis pelos nossos pecados. A culpa dos nossos pecados nunca vai ser do diabo. Deus só vai permitir que o diabo nos tente na medida que eu e você a gente possa suportar. Foi assim que ele fez com Jó. Ele queria inclusive mostrar ao diabo, através da vida de Jó, a sua soberania na vida dos seus eleitos. Não era para a mulher ter culpado o diabo. Era para a mulher ter assumido a responsabilidade. Ele está dizendo, a mulher insensata com as suas próprias mãos, ela derruba o seu lar. Ela destrói o seu lar. E ele fala muito em Provérbios sobre sabedoria, irmãos. Provérbios 1:7, Provérbios 9, repete esse refrão. Ele vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A mulher sábia é aquela que, embora saiba e já tenha passado por tudo nessa vida, já passou por anos de casamento, já teve filhos, já passou por anos de trabalho, ela sabe que sempre o próximo passo da sua vida é o passo que Deus pedindo sabedoria a Deus, na verdade. Ela não diz, não, eu já vivi isso e agora eu já tiro de letra. Eu não preciso de ninguém para fazer isso. A mulher sábia, ela atribui tudo a Deus. Ela pede sabedoria a Deus em tudo. O livro de Tiago, eu constantemente em Provérbios me faz lembrar muito o livro de Tiago. E os comentaristas, eles citam muito Tiago no livro de Provérbios, porque é um livro encantador. Se Deus quiser, um dia eu vou ter a oportunidade de pregá-lo, ou o pastor Rodrigo, para nos edificar. Porque, olha, Tiago, ele fala sobre a sabedoria de uma forma incrível. Ele vai dizer assim, olha, a sabedoria é uma das pouquíssimas coisas, na verdade é a única coisa que a Bíblia fala, que você pode pedir à vontade e Deus vai lhe dar muito. Se você pedir muito, Deus vai lhe dar muito. Nem tudo que a gente pede, Deus nos dá. Tem coisa que ele dá imediatamente, poucas coisas. Tem coisa que ele diz, não é o momento, agora.
vou lhe dar, mas não agora. Tem coisa que ele diz, vou lhe dar daqui a pouco, e tem coisa que ele diz, não vou lhe dar. Mas sabedoria não. Sabedoria ele dá. Veja o que Tiago 1,5 vai dizer: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Se você pedir, Deus vai lhe dar. Vai lhe dar muito. Se você pedir muita sabedoria, Deus vai lhe dar muita sabedoria. Ele dá com generosidade e sem reprovações. E acreditamos que sabedoria não é esperteza, não é o jeitinho que você vai descobrir, que só você descobriu, aquele que está até errado, ninguém descobriu, ninguém sabe, só você. Essa não é a sabedoria bíblica. Estamos falando aqui sobre as mulheres, esse provérbio fala sobre isso. Nós falamos sobre as mulheres em Tito. Em Tito, capítulo 2, vai dizer, olha, a mulher mais velha, ela tem que ensinar a mulher mais nova. É a mulher mais velha na igreja que ela ensina a mais jovem. Olha, como é que é o primeiro ano de casado, como ela deve se comportar, o que é que ela vai sentir, como é ter o primeiro filho, como é cuidar do primeiro filho, como é edificar o seu lar. As jovens aprendem com as mulheres mais velhas da igreja. Não vamos demorar para chegar nesse capítulo, mas Provérbio 31 trata a mulher virtuosa. Essa aqui é a mulher sábia que edifica a sua casa, de Provérbios 14:1. A mulher virtuosa, ele trata como um tesouro. O rei Lemuel, ele vai dizer, quem achará a mulher virtuosa? Porque ele dá essa exclamação, porque ele está dizendo assim, essa interrogação, na verdade, ele está perguntando, ele está dizendo assim, olha, é difícil de achar a mulher virtuosa. Ele trata a mulher virtuosa como... É como se você tivesse ganhado na loteria. Não é todo mundo que ganha na loteria. Não é todo mundo. E geralmente quando você ganha na loteria, você não ganha de novo. São poucas as pessoas que conseguem uma mulher virtuosa. É difícil de achar. Quem a achará? Nesse mundo é difícil. Provérbios 18:22 vai dizer assim: quem acha uma esposa, acha o bem, recebeu uma bênção do Senhor. Ele está tratando a esposa como uma benevolência do Senhor. Essa é a esposa. Mas ser uma mulher sábia, irmãos, não é ser uma mulher chata. E Provérbios fala sobre a mulher chata. Ele trata a mulher chata como uma mulher rixosa. Tem várias expressões em Provérbios sobre a mulher rixosa. Ainda em Provérbios 21, vai dizer assim, melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. Ele está dizendo, olha, é melhor você sair de casa e morar no seu quintal, no celeiro com os animais, você deixar o conforto da sua casa, o conforto do seu lar, do que você dormir com uma mulher rixosa do lado. É isso que ele vai fazer aqui. Essa é a intensidade. Então, mulheres, não achem de forma nenhuma que ser sábia é ser chata, é reclamar de tudo. Provérbios 21:19 vai dizer, melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. E o mais famoso sobre a mulher rixosa, Provérbios 27:15, o gotejar contínuo de uma grande chuva é a mulher rixosa, e a mulher rixosa são semelhantes. É como se a mulher rixosa fosse uma gota que constantemente fosse caindo na sua cabeça. Essa é uma tortura real de guerra. Você bota o prisioneiro, né, preso, com a cabeça presa e uma gota caindo continuamente na cabeça dele. E isso leva a pessoa à loucura. Em algumas horas isso leva o homem à loucura. Não precisa ser muita água, é só uma gota caindo no seu ritmo contínuo. E a cabeça parada, você sem poder desviar, caindo no mesmo lugar. Ele está dizendo, essa tortura é como uma mulher rixosa. Mas Provérbios 11:16
um dos provérbios que a gente já viu, vai dizer que a mulher graciosa alcança a honra, como os poderosos adquirem riqueza. E se eu não me engano, eu fiz essa comparação. Por que ele faz como os poderosos? Porque ele está dizendo assim: experimenta tirar dinheiro daquele que ama dinheiro, daquele poderoso que é louco por dinheiro. Experimenta roubar dele. Vai ser muito difícil. É assim que a mulher sábia, ela guarda a sua honra. Ela guarda com a mesma intensidade. Experimenta roubar o ladrão que sabe roubar e sabe a dificuldade que é para roubar. Experimenta roubar ele. É muito mais difícil. É com essa intensidade. Veja, não é pelo mesmo motivo do ladrão ou do homem poderoso que é avarento, mas é com a mesma intensidade que a mulher sábia, ela guarda a sua honra. Provérbios 11, 22, como a joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição. É um desperdício. Eu falei sobre isso. É você pegar uma joia valiosa e colocar no focinho do porco. O que é que o porco faz? Ele cheira o lixo com o focinho. Ele coloca o focinho na lama. Por que uma joia tão cara no focinho do porco? É um desperdício. Ela é tão sábia, mas ela não é discreta. Ela é espalhafatosa. Ela fala tudo o que acontece dentro de casa. Ela não tem discrição. Esse não é um exemplo de uma mulher prudente. Maridos, nós temos orado para ter uma mulher cada vez mais prudente. Isso é bênção para as nossas vidas. Jovens, vocês têm orado para ter uma namorada, para ter uma noiva e posteriormente uma esposa prudente? Porque se você conseguir isso, você ganhou na loteria. Casar com uma mulher prudente, com uma mulher sábia, é ganhar na loteria. Quanto mais eu convivo com alguns casais, principalmente aqueles que são de fora da igreja, eu vejo o quanto os homens são facilmente manipulados pelas mulheres. Como elas manipulam, realmente é como se você tivesse ganhado na loteria. Por isso, aos jovens, tenham paciência. Escolham mulheres nos padrões bíblicos. Sabe por quê, irmãos? Porque a beleza da juventude, ela passa. Esse é um fato. Essa pele lisinha, conservada, todo mundo saudável, só adoece quando os filhos adoecem. Isso aí passa. Minha opinião, quanto mais as mulheres mais velhas, elas querem se parecer com mulheres mais novas, elas usam as roupas das mulheres mais novas, elas se vestem, elas falam com as mulheres mais novas, elas fazem cirurgias e mais cirurgias para ficar igual às mulheres mais novas, mais caricatas elas ficam. Se você, jovem, escolher uma mulher apenas pela aparência, e veja, não é pecado você escolher uma mulher bonita para você, uma mulher que você acha bonito, não. Mas se só for isso, isso não vai durar, porque a beleza da juventude, ela passa, ela vai embora. Tanto para as mulheres quanto para os homens. Entenda, eu não estou dizendo de forma nenhuma que é para a mulher deixar de se arrumar, porque ela não é mais jovem, não é? Ou de querer ficar bonita para o esposo e para a esposa, de forma nenhuma. Mas não dá, irmãos. Não tem como a gente competir com a juventude. Não tem como a gente competir com o tempo, com o vigor da juventude. Quando isso for embora, o que vai importar é se você escolher uma mulher sábia ou não para ficar do seu lado. Quanta covardia nós temos até exemplos bíblicos dessa covardia. Homens que largam a mulher da sua mocidade para ficar se engraçando, para querer ter um relacionamento com mulheres mais jovens. Isso é covardia. Uma covardia, por exemplo, que é condenada por Malaquias. Malaquias vai condenar judeus que voltaram do cativeiro
E agora, com o pretexto de procriar, vai dizer, não, a gente precisa se relacionar com as mulheres mais jovens. E estavam abandonando a mulher da mocidade, usando uma primícia santa com imoralidade. Com imoralidade. Malaquias vai condenar esses homens. A beleza da juventude vai passar para o homem, a beleza da juventude vai passar para a mulher. E depois disso, o que é que a gente faz? Troca de forma nenhuma, quanta covardia. Depois disso, a gente aprende a sempre achar o nosso cônjuge bonito. A sempre achar bonito, bonita, com juventude ou sem juventude, porque isso é amor, isso é o verdadeiro amor. Me impressiona hoje, irmãos, e aí concluindo essa parte desse provérbio, a quantidade de casais jovens, recém-casados, que eles não querem de forma nenhuma se conhecer. Eles não têm esse interesse. Muitos colocam a culpa até na pornografia. Mas parem para pensar, são casais jovens, com saúde, com vigor, na flor da idade. É lícito eles se conhecerem, eles já casaram. E tem problema com isso, tem alguma coisa muito errada. Existem problemas de namorados que se relacionam antes do tempo e isso não deixou de acontecer, mas a ausência disso em casais com meses de casamento, jovens, na flor da idade, isso não deve existir. Paulo vai dizer, olha, se fosse abster, que você se abstenha por um tempo, para uma oração, para alguma coisa, mas que vocês voltem para o quê? Para não dar lugar ao diabo. Essa abstenção é dar lugar ao diabo. E aí nós seguimos quanto à questão do exemplo. Como a mulher em casa e fora dela, ela tem que dar um exemplo. Ela tem que guardar a sua honra e ela tem que ser um exemplo dentro e fora de casa. O versículo 2 vai dizer assim, quem anda na retidão teme o Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. A questão aqui das influências, aquele que ama o Senhor é aquele que demonstra andar com o Senhor. Quem não ama, o provérbio vai dizer, esse de fato anda em caminhos tortuosos. Por isso que Cristo, irmãos, ele foi punido em nosso lugar. Ele foi desamparado pelo Pai. Ele foi traído por Judas, para que eu e você, nós não fôssemos desamparados. Cristo, ele foi tratado como alguém que despreza a Deus, para que um dia, nós que desprezamos a Deus, nós de fato estivéssemos com Ele, e alcançamos salvação por causa disso. Ou seja, aquele que despreza a Deus e morre fazendo isso, esse está em caminhos tortuosos. Ele não tem como Cristo ter morrido por essa pessoa. Porque Cristo foi desamparado para que seus eleitos não fossem. Ainda nesse tema, versículo 26, vai dizer assim, quem teme o Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O que nós queremos, irmãos, deixar para os nossos filhos? Qual é o refúgio, qual é o amparo que nós queremos deixar para os nossos filhos? A mulher sábia é aquela que sabe que tem que inculcar a palavra de Deus na mente dos seus filhos. O que é que o mundo ele quer proporcionar para os filhos? Ele só pensa nisso. Essa semana a gente acompanhou esse grande rombo no INSS. Até onde a gente saiba, são rumores aí de 90 milhões. O mundo clama por isso. O Deus desse mundo é o dinheiro. O que os pais querem deixar para o filho é dinheiro. Eles não criam os filhos, eles não dão atenção aos filhos, os pais, as mães, eles colocam as babás para cuidar dos filhos. Ele coloca o celular para cuidar do filho. E se o filho estiver com muito dinheiro, ele se dá por satisfeito.
Mas qual é a herança espiritual que nós vamos deixar para os nossos filhos? A vida espiritual. Muitas pessoas querem colocar a responsabilidade de criação de filho nos professores. Ah, você não é um professor, você é um educador. Olha, eu posso ajudar nisso, mas eu não sou responsável pela educação do seu filho. Eu sou responsável pela educação da minha filha. E só. Eu passo o conteúdo para o seu filho. Eu passo conhecimento para o seu filho. E só. Você é responsável, nós somos responsáveis por educar os nossos filhos. Nós somos responsáveis pela vida espiritual dos nossos filhos. Ele evita, versículo 26, isso é um forte amparo para os seus filhos. No 27 vai dizer assim: o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços de morte. É fonte de vida para que esse mundo não ganhe os nossos filhos, para que esse mundo não ganhe a minha casa. O investimento que você faz na sua casa vai evitar ele ser laçado por esse mundo. E ele vai dizer, isso são laços de morte. Quando a gente encontra de fato o verdadeiro temor do Senhor, o dia da vinda de Cristo não vai ser um dia de angústia para nós. O dia da vinda de Cristo não vai ser um dia de terror. Nós não vamos ficar com medo, amedrontados, fugindo de Deus. Não! Vai ser um dia glorioso, um dia de alegria. Você pode ter toda a confiança de adentrar, você pode ter intrepidez, ousadia para entrar e para conhecer e para ter confiança no seu Redentor, perdão. Porque João vai nos dizer que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Essa é a primeira reação diante do pecado após Adão e Eva terem pecado. Medo. Se esconderam do Senhor. Mas Cristo vem para restaurar isso. Eles ouviram Satanás. E a consequência disso, eles se tornaram inimigos. Mas Cristo restaurou isso. Um filho foi lá e matou o outro e escondeu o corpo. E na sua loucura, achou que poderia mentir para Deus. Eu não vou dizer a Deus o que aconteceu. Ele não vai saber. Onde está o teu irmão? Eu por acaso sou cuidador dele? Foi isso que Caim, ele achou que ele podia esconder as coisas de Deus. Tamanha era a loucura de Caim. Como Caim não conhecia Deus? Um irmão se voltou contra o outro, resultado do pecado. Cristo diz posteriormente que se você odiar o seu irmão, você já assassinou ele. Você já matou ele em seu coração. Isso já lhe torna um assassino. Mas o sacrifício de Cristo me trouxe paz com Deus. Romanos 5 nos diz que por causa de Cristo somos justificados mediante a fé. E a consequência disso é termos paz com Deus. Versículo 3. Volte, por favor. Aqui ainda no capítulo 14, versículo 3, vai dizer: na boca do tolo está a vara para a sua própria soberba, mas os lábios dos sábios os protegerão. Temer o Senhor tem muito a ver com controlar a nossa língua. Esse é um dos temas que ele está falando aqui. E aquele que dá um bom testemunho, aquele que mostra ser uma pessoa prudente, aquele que quer ser um exemplo para os outros e segue o exemplo de Cristo, ele é aquele que controla a sua língua. Do contrário, Salomão não falaria isso em todos os capítulos dos seus provérbios. Desde o capítulo 10, ele fala sobre você controlar a língua. Que uma das formas de você mostrar sabedoria e de mostrar que realmente teme ao Senhor é quando você controla a sua boca. Os danos que nós causamos quando nós não controlamos a nossa boca. Veja que profundo o Provérbios. Ele vai dizer que a vara aqui, não é? Ele diz, olha, na boca do tolo está a vara para a sua própria soberba. O que é a vara aqui? A vara em Provérbios é todo instrumento de punição. Né? Então é todo instrumento de punição, é a vara. Então veja, ele está dizendo que uma punição para o soberbo é justamente como ele abre a boca, porque ele revela a sua soberba.
E ele é punido porque as pessoas não vão dar a ele credibilidade. Ele fere as pessoas que estão ao redor dele. Ele fere o seu testemunho para com Cristo. Isso é a própria punição do que ele faz. Muitas vezes a gente abre a boca com uma capa de sabedoria, mas é só para ferir o outro, porque a gente teve talvez o nosso ego ferido. E a gente, não, isso aí é para ensinar, isso aí é para eu dar uma lição, mas não, é por vingança. Porque a gente incentiva nossas crianças a decorarem versículos. Porque é importante você instruir seu filho, os nossos pequeninos e nós também. É para na hora da angústia a gente não ficar se lembrando das músicas tolas que o mundo quer que a gente decore. A gente não ficar se lembrando das coisas erradas que o mundo quer que a gente aprenda, dos provérbios falsos, das frases de efeito falsa. É para na hora da angústia, é para na hora do aperto e na hora da alegria também, na hora da bonança, nós lembrarmos dos versículos bíblicos. Nós lembrarmos da palavra de Deus. Então tem que decorar mesmo, é para decorar, não é para aprender. Essa falsa educação dos dias de hoje, não. Se você aprender, tá tudo bem. Você só aprende decorando, decore. Se você decorar, você vai recitar e você vai aprender. Porque quando você tiver maturidade, você vai refletindo sobre aquilo que você decorou. É isso que ele vai dizer aqui. Olha, nos lábios dos sábios, o lábio dele vai proteger, porque o que ele fala é a palavra de Deus. Ele não só fala a palavra de Deus, ele sabe aplicar a palavra de Deus nos momentos corretos. Versículo 5, a testemunha verdadeira não mente, mas a testemunha falsa despeja mentiras. Aparentemente pode parecer um tanto óbvio aqui. É claro que a testemunha verdadeira não mente, e a testemunha falsa despeja mentiras, mas o que o texto quer que a gente foque é na intensidade da verdade e da mentira. A testemunha verdadeira, ela vive uma vida de verdade. E a testemunha falsa, ela despeja mentiras, é a intensidade. Olha, o mentiroso mente muito. É isso que ele está dizendo. O mentiroso não para de mentir, é um vício para ele a mentira. Ele vive a mentira, ele acredita na mentira, é a intensidade. Ele viu que ele mentiu e deu certo, ele viu que ele mentiu e as pessoas acreditaram, então ele começa a melhorar nesse pecado, melhorar entre aspas. Aquela pessoa que você diz, caramba, olha o absurdo que ela está falando, mas olha a cara dela, ela acredita nisso que ela está falando. Tem alguns políticos com alguns discursos que a gente vê em vídeos, que a gente diz, não é possível que ele não sabe que ele está mentindo. Não, ele acredita, ele já vive num mundo imaginário dele, que ele acha que o que ele fala é a pura verdade. Aí o mundo relativista vai dizer, mas é a verdade dele. Se é a verdade dele, está valendo. Não, só existe uma verdade absoluta. As mulheres estão estudando isso no livro da Nancy Pierce. Só existe uma verdade, e o resto é tudo mentira. O Espírito Santo nos revela essa verdade. Essa pessoa de fato acredita, e ela não para de despejar. Esse é o termo aqui do versículo 5, despejar mentiras. Versículo 7, fuja da presença do insensato, porque nele você não encontrará palavras de conhecimento. Não dê ouvidos a essa pessoa, ao insensato. Ele está dizendo, o conhecimento está longe dos seus lábios. Ele está dizendo, filho, qual é o proveito que você vai ter tendo na sua companhia o insensato? Talvez a nossa desculpa seja evangelizá-lo. Olha, não, pai, porque eu em algum momento eu posso ser uma influência boa para ele. Eu ando com ele para, pelo menos em algum momento, mostrar o evangelho para ele. Mas entenda, a partir do momento que o insensato ele não considera as suas palavras, ele não vive a verdade que é bíblica, ele não lhe ouve, ele vai ser uma influência ruim para você. Porque você tem uma coisa dentro de você, eu tenho uma coisa dentro de mim que ainda nos atrapalha muito. É a nossa natureza pecaminosa. E nós não podemos brincar com ela. E existe um fenômeno, meus irmãos, nos Estados Unidos. Você pode ver,
Eu chamo de fenômeno, porque as maiores estrelas, os maiores cantores, quando você vai ver o documentário deles, da vida deles, a origem, qual é a cidade que ele nasceu, como foi que ele começou, a maioria deles começou na igreja. Olha, fulano cantava na igreja, aí mostra ele bem novinho tocando violão na igreja. Parece que é um refrão. Para fazer sucesso, tem que ter antes se desviado. Aí você vê como é que ele era tranquilo, não tinha aquela maquiagem pesada, aquela aparência que o mundo faz aquela pessoa ter. Era uma pessoa tranquila, uma voz bonita, canta. Aí você vê, pegue os cantores e pegue os artistas. A maioria deles sabe cantar e tocar, começou na igreja. Aí você vê, poxa, de quem é a culpa nisso? A culpa é da pessoa, porque nós somos indesculpáveis perante Deus. A culpa é de algumas igrejas nos Estados Unidos que são verdadeiros palcos e ficam criando artista mesmo. Quando aquela pessoa tem um mínimo de sucesso, ela abandona a igreja porque a igreja não tinha doutrina nenhuma, só fazia criar show, apresentação de criança, revelar a pessoa. Não, você tem um dom tão incrível. Isso acontece muito. E o mundo faz você servir a ele. Mas essa pessoa, num determinado momento, irmãos, ela resolveu fazer o contrário do versículo 7. Ela não fugiu da presença do insensato. Ela ouviu aquela palavra: você é talentoso, você pode sair daqui, você pode ganhar muito dinheiro. E é o que esse mundo clama é dinheiro. O pai está dizendo: escute o seu pai. Se o insensato, ele não vai falar nada ali para você ter uma abertura de pregar o evangelho para ele, então se afaste dele. Se não é para você edificar essa pessoa de alguma forma, então não tem por que você estar dando conversa para um insensato. Não tem como ele ser o seu amigo, ela ser a sua amiga. Mas você pode dizer ao seu pai: mas eu considero o que ele fala. Eu não considero o que ele fala, perdão. Eu estou com ele porque ele é divertido. Eu não considero, pai, nada do que ele fala. Fulano é doido, pai. Eu só fico com ele porque ele é da mesma sala, ele é divertido. Olha, só em você achar que ele é divertido, já tem uma influência aí. Só em você compactuar com as coisas que ele fala e você achar que é engraçado e você deve ficar perto dele porque ele é engraçado, você já está sendo atraído. Você está achando que você tem capacidade, força dentro de você de administrar. Eu posso ter amizade cristã e amizade mundana e eu não me contamino de forma nenhuma com as minhas amizades mundanas. Eu posso ter intimidade com o mundo e eu não me contamino em nada. Isso é acreditar que na sua força você consegue separar isso. Você já está sendo enganado. Temos duas habitações dentro de nós. Temos o Espírito Santo, que habita em nós a partir do momento que ele nos regenera, quando somos convertidos. E ele começa a guerrear com algo que nós nascemos com ela, a nossa natureza pecaminosa. E essas duas habitações, elas estão guerreando entre si. E nós sabemos, óbvio, que toda pessoa que é batizado com o Espírito Santo e tem a habitação do Espírito Santo na sua vida, no final o Espírito Santo vai ganhar. No final ele vai ganhar. Nós sabemos disso. Mas não precisa ser as duras penas, não para o Espírito Santo, porque para ele não vai ser, ele não vai apanhar, não existe isso. No final ele vai ganhar, mas as duras penas para a gente, da pior forma para a gente, nós apanhando e apanhando. Isso é o que acontece com aquele que busca conhecimento no insensato. Por fim, meus irmãos, o último provérbio hoje, versículo 25, vai dizer assim, que eu li no início: a testemunha verdadeira salva vidas, mas quem profere mentiras é enganador. Por que o pai manda o filho se afastar do insensato, de pessoas insensatas? Porque ele é uma grande perda de tempo. O tempo que você está gastando ouvindo o insensato, você poderia estar com um sábio do seu lado. Você poderia estar, versículo 25, com a testemunha verdadeira.
Ele vai dizer, esta salva almas. É por isso que Tito vai dizer, olha, a mulher mais velha, Tito 2, ela já tem uma bagagem de vida, ela precisa amparar aquela que ainda vai namorar, aquela que ainda vai noivar, aquela que está no seu primeiro ano de casamento, aquela que está cuidando do seu primeiro filho. Quanto do seu tempo você pode perder com a mulher insensata, com a descrente, que aquela que destruiu ou quer destruir o seu casamento? Muitas vezes, irmãos, as mães são os amparos dessas mulheres. Nós devemos muito às mães, principalmente na criação dos netos. Quanto eu devo à minha sogra, a mãe de Mariana. Geralmente as nossas esposas contam muito com as mães. Mas entendam, muitas dessas mães, muitas das nossas mães, infelizmente, elas não são crentes, ou ainda não são crentes. Ou seja, eu não posso confiar a vida devocional da minha filha. Eu não posso confiar para essas mulheres. Essa é a ideia. Tito vai dizer, olha, Tito não diz assim, que as mães cuidem das netas, que as mães cuidem das filhas. Tito nem fala disso. Ele está dizendo, a obrigação é da mulher mais velha da igreja cuidar da mulher mais nova da igreja. Ele não diz as mães têm que amparar as filhas. Não que as mães não possam, de forma nenhuma. Mas se eu não tenho uma mãe crente, infelizmente nessa área que é tão importante, não tem como ela me ajudar. As mulheres da igreja, elas precisam de amigas crentes. Elas precisam de mulheres da sua igreja que possam ampará-las. Que elas não saibam apenas criação de filhos, mas criação de filhos aos pés de Cristo. É muito diferente. Vai muito mais além. Então, concluindo, irmãos, o nosso testemunho é muito importante. Porque ele pode atrair as pessoas para ouvirem o Evangelho. Eu tenho batido muito nessa tecla. Como vamos atrair as pessoas para essa igreja da forma correta, de uma forma sólida. A sua vida aqui, a forma como você está aberto para expor a palavra de Deus para essas pessoas. Ou seja, o seu testemunho é um bom instrumento, não perca isso. O pai está dizendo nesses provérbios que falam sobre o testemunho que devemos dar para as pessoas. Provérbios que eu separei aqui. 8 provérbios desses 35 do capítulo 14 de Provérbios. Ele está dizendo assim, olha, considere muito pouco o que o insensato fala. Só fale com ele, só se relacione com ele, se aquilo ali for uma oportunidade de você pregar o Evangelho, mas não dê ouvidos à sua ideia. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo, nesse versículo famoso sobre a palavra do Senhor. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo, veja, essa palavra, ela é a única que pode torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Eu sempre estou repetindo isso. A sabedoria de Provérbios, a sabedoria de Eclesiastes, a sabedoria dos Salmos, dos Evangelhos, do Pentateuco, a sabedoria bíblica, ela não prepara você para ser apenas sábio nesse mundo. Apenas moralmente sábio. Ela lhe prepara muito para você ser sal e luz e como você deve se comportar nesse mundo, mas ela vai além. Paulo vai dizer a Timóteo, ela torna você sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Só ela é capaz de lhe salvar. Apenas com ela você alcança o verbo que se fez carne. Ou seja, estamos falando de uma sabedoria que transcende, de uma sabedoria que está acima do sol. Vamos orar.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Frases tão curtas, mas tão profundas. Obrigado, Senhor, porque podemos, através da sabedoria que o Senhor nos dá, dos meios que o Senhor nos dá, sintetizar esses assuntos, encaixar esses provérbios e aplicar para as nossas vidas. Nos abençoa, Senhor. Nos abençoa como igreja, que essas palavras não possam ser meramente vazias, que vão ficar apenas aqui nesse local, mas que elas possam sair desse local na vida de cada um aqui, na vida dos nossos familiares, que nós possamos impactá-los, que nós possamos ser sal e luz, e pegar desse conhecimento e te conhecer, e aplicar essas maravilhosas verdades em nossas vidas. Ser com a vida dessa igreja, ser com a nossa semana, nos ampara, nos dá força, nos dá vigor, nos faz termos sede da Tua Palavra, sede de estarmos uns com os outros na comunhão. Temos saudades uns dos outros, queremos nos ver. Aumenta a nossa comunhão como igreja, Senhor. E nos ampara e nos guarda, Senhor. Nos dá força, vinda da Tua Santa Palavra, vinda de Ti, do Teu poder, porque a Tua Palavra tem poder. Nos abençoe em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.